Então cheguem-se mais para aqui perto. Sim, podem chegar mais, podem aproximar. Mais. Para que toda a gente conseguir ouvir. Então, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos à apresentação desta performance que se chama As Canções que Cantamos contra os Muros que Limpamos. Durante uma semana estivemos a trabalhar com estas incríveis mulheres da cidade de Loulé. Estivemos a fazer uma oficina de corpo, de voz, de movimento, de escrita e gostávamos de vos apresentar alguns dos materiais que nós criámos nesta semana e convidar-vos para uma caminhada de escuta pelas ruas de Loulé. Nós vamos caminhar pelas ruas de Loulé e que se calhar são ruas que vocês já conhecem, mas gostávamos que caminhássemos em silêncio e começássemos a ouvir, a abrir os ouvidos para os sons que conseguimos ouvir, para os detalhes dos edifícios, da paisagem e, sempre que possível, caminhar em silêncio e o mais próximo uns dos outros para não ficar ninguém para trás. Temos que chegar ao fim juntos, ok? Então, boa caminhada. Obrigada. Estão a ver aqui estes dois portões? Estes edifícios, chamar-lhes edifícios de veludos. O que será que tem do lado lá? Eu não sou daqui de Loulé, vocês não sei se sabem o que é que está. Uma oficina que temos. Curioso, engraçado, nunca reparei, nunca vi nada disto aberto. Mas daquele lado acho que se vêem árvores. Era. Tem ali um jardim. Terá ali um jardim? Será ali um espaço? Seria ali um espaço? Eu quando vejo estes edifícios assim, com ar de abandonado, porque eu nunca vi as portas abertas, nunca vi, estava do outro lado, penso sempre na pena que me faz ver edifícios como este, no meio da cidade, onde há um jardim, onde há hipótese de se construir ou se reconstruir uma casa, algo que neste momento faz tanta falta a tantos portugueses, a tantas famílias. Eu não sou daqui, mas estou aqui há uns quase 20 anos e desde que estou aqui tenho andado numa busca incessante de casa. A casa dos meus sonhos, a casa que eu, se não encontrasse uma feita, o ideal seria mesmo a casa que eu pudesse construir com as minhas mãos. Quando eu era pequenina, tinha uns 8 aninhos, o meu pai era pedreiro e construiu a casa onde vinham morar com os meus pais. Assim, uma área muito pequenina que teve tudo de ser construído em altura. Era um compartimento quase por piso. E ainda me lembro de estar a subir as escadas e a transportar um tijolinho, toda contente porque estava a levar o tijolo que ia fazer o meu quarto. E entretanto, nestes quase 20 anos, tenho andado à procura de espaço, até já andei a pesquisar sobre hipóteses de eu aprender a construir. Como é que agora na internet vocês sabem que se aprende tudo, andei a pesquisar sobre métodos de construção e essas coisas todas. E eu já pensei em passar num sítio onde viaja, um estaleiro de obras, onde estejam pessoas a construir, que me deixassem entrar e que me deixassem aprender com eles. Se eu tivesse possibilidade de depois comprar um espaçozinho como este para recuperar, fazer a minha casinha. Vamos refletir sobre as nossas possibilidades neste momento de cada um de nós contribuir para que estes sonhos sejam possíveis para tantas famílias de pessoas como nós. Muitas delas passaram a vida a estudar para conseguir fazer alguma coisa da vida, para conseguir dar às gerações futuras, aos filhos, aquilo que nunca tiveram, uma casa simples, uma casa
onde haja um jardim onde os filhos possam crescer e brincar em liberdade, onde possam ter animais, cuidar deles, aprender a cuidar dos animais como se espera que se cuide das pessoas, das plantas. Vamos refletir um bocadinho nas possibilidades que cada um de nós tem em cada dia, todos os dias, para mudar um bocadinho este cenário triste que está no nosso país. Não é só em Portugal. E também. Só certeza toda a gente passou por esse portal, porque não sei se pouca gente ainda se lembra disso, mas aqui em Lulé todos os portais que estão na cidade são mágicos, cada um tem um poder diferente. Esse, por acaso, é o portal da mudança. Uma vez que você passa por ele, uma coisa muda na pessoa, para sempre, sem volta. E o porém dele é que você não controla muito bem o que é que muda. Algo muda. Muita gente teve muito receio já desse portal. Pessoas que não gostam de mudança, que querem ficar sempre iguais, ter certeza de que nada vai mudar. Já tem umas outras que eram ansiosas e que passavam por aqui muitas vezes. Eu não recomendo. Pode causar um certo distúrbio de personalidade. Mas isso, nós aqui já mudamos. Mas o que é que se passa aqui? Mas o que é isto? O que é que eu estou a ver? Ai, mas que imagem! Já não consigo. Isto existia na casa dos meus avós maternos. Era assim, nos muros havia estes degraus. Eu com as minhas primas levávamos o tempo a brincar, agora já não consigo. E isto? Isto negro, negro, como estava? Nunca mais vi, já há tantos anos. A minha avó dizia, é hoje o dia de vir o senhor lá de quarteira com o peixe. O avô já tem ali as coisas preparadas que ele deu da horta. São as batatas, os feijões, outras coisas que ele podia ter para trocar para o senhor do peixe. E nesse dia tínhamos o peixe grelhado, que cheirinho! E eu e minhas primas ficávamos todas maravilhosas, porque só acontecia uma vez por mês ou até mais. Que saudades! Quando olho para este arco, faz-me ir lá atrás. Faz-me lembrar quando sentámos todos aqui à volta, a nossa professora, nossa aula de desenho. Todas sentadas, com uma folha de papel cavalinho, o nosso lápis de carvão, a tentar desenhar esses arcos. Eram só meninas, batas brancas, porque os meninos nessa altura estavam noutras aulas. Parece que foi há pouco tempo que aconteceu isso, mas eles e elas viviam muito separados. Em uma casa com uma porta assim, não em esta casa, mas em uma casa com uma porta assim,
viveu uma mulher jovem que lhe chamavam, ficou conhecida como a grávida do vento. E então a história conta que esta mulher jovem, era muito jovem, acordou um dia e falou: mãe, eu fui dormir ontem à noite e hoje acordei grávida. E a mãe disse: filha, não me enganas, não, isso não pode ser, não há nenhuma mulher que fique grávida do vento, só as galinhas ficam grávidas do vento. Mas mãe, eu digo, é assim, eu acordei grávida, não sei o que se passou. Então, pronto, então a mãe falou: ok, vamos esperar, quando o menino nasca, eu vou dizer quem é o pai. Pronto, então passaram os 9 meses, nasceu o menino e a mãe começou a olhar o menino, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro, o quarto mês, e aí o menino ia crescendo e começou a reparar que as orelhas do menino eram como as orelhas de João. Mas depois foi ver as sobrancelhas do menino e eram como as sobrancelhas do Afonso. E depois foi ver lá como caminhava o menino e o menino caminhava como Paulo. E depois o menino começou a falar e tinha a voz do vizinho, do senhor José. E então pronto, e assim foi crescendo e parecia ser a todos os homens da aldeia. Então foi tanto assim, que a mãe finalmente acreditou que a filha era grávida do vento. Tinha sido grávida do vento. Quero-vos contar um sonho que tive esta noite. Esta noite sonhei que estava ali em cima, no cimo daquele edifício, a ver a lua. Eu gosto tanto de ver a lua. Mas de repente, a lua transformou-se numa coruja, grande, branca. E ao abrir as suas asas, ela fazia... E durante o tempo que ela fazia isto, começaram a vir, a aproximar-se dela, cegonhas, libelinhas, borboletas, outros pássaros e outros insetos, escaravelhos também, e juntaram-se todos ao pé da lua, que era uma coruja. Eu fiquei a ver dali o que é que iria acontecer. Imaginem, esses seres começaram a descer até este edifício e conforme se iam aproximando da terra, iam se transformando em mulheres. De repente, aterraram todos aqui neste espaço que vocês conseguem ver. Encheram este espaço. E estavam todas vestidas de cor de laranja. Tinham um capacete, como aquele equipamento do futebol americano, assim com umas grades aqui. E na mão, todas tinham uma forquilha. Imaginem, este espaço aqui, só com mulheres vestidas de cor de laranja, com o capacete e uma forquilha. Mas elas não vinham fazer violência. Elas tinham no olhar uma grande determinação e um sorriso tão doce, tão amoroso. Começaram a sair uma por uma e conforme iam saindo, iam dizendo o seu nome. Eu sou a Maria.
Eu sou Josefa. Eu sou a Lúcia. Eu sou a Albertina. Estão aqui muitos bebés. Eles são imensos, nunca mais acabam. Acho que tem mais para ali, para aquele lado. Isto faz-me lembrar a história da Vitalina. Ela contou-me no outro dia a sua história. Ela foi mãe há 39 anos atrás, pela primeira vez. E ela esperava um filho e acabou por ter 2 meninas, gêmeos. Foi um inferno lá em casa. Enquanto não tinha máquina de lavar a roupa, tinha que lavar tudo à mão, as crianças choravam muito porque ficavam doentes muitas vezes. O pai, quando chegava a casa no fim do dia, dizia à Vitalina: "Oh Vitalina, eu chego, choras tu e choras ela, é um pranto todos os dias." Ela ia muitas vezes ao médico, porque as meninas tinham problemas com a garganta, tinham dores de garganta. E então o médico, num desses dias atarefados, depois de consultar as meninas e depois de indicar o remédio que tinha que tomar, perguntou àquela mãe se ela sabia o que era uma colher de chá. Era o médico da cidade. Estamos mais de meio do caminho. Estamos mais de meio do caminho. Isto já há muitos anos. Existia ali, naquele telhado antigo, uma escola que se chamava a Escola Paga, a Escola das Mecancas. E eu, vivendo no campo, os meus pais vieram ter uma experiência, vieram trabalhar para uns restaurantes, aqui acima, mais a 3/3 desta parte. E então puseram os mesinhos que estiveram cá, perto de um ano, na Escola Paga. Foi aí que aprendi as primeiras letras com a cartilha de João de Deus, com as letras e uma ardósiazinha a escrever as letras. Foi bom iniciar assim, mas a minha recordação e o que me deixou marcada foi que tínhamos de trazer a nossa cadeirinha de casa, de madeira, pequenina, à nossa medida, com tabua, e lá estávamos nessa cadeirinha. Mas acontecia que todos os fins de semana, quem me vinha pescar à escola, tinha que levar a cadeirinha. E essa cadeirinha não entrava em casa, ficava ali no passeio, perto da porta, e a minha mãe ou alguma empregada vinha com uma panela grande de água a ferver e em cima da cadeirinha. O que é que se passa aí? Aquilo começam os bichinhos pretos, os bichinhos que não sabiam como é que se haviam de salvar, mas não tinham salvação. Eles morriam ali com a água, porque eles estavam a fazer mal às crianças. Eu fiquei marcada. Quando chegava à altura da praia, tu me perguntava: o que é que te aconteceu? Fiquei com a minha perna esquerda bem marcada. E aconteceu. Há uns anos atrás, eu morava aqui nesta casa e estava uma noite, estava a arrumar a cozinha, a lavar a louça e de repente ouço um grito muito forte, assustador, vindo ali da zona da praça. Era um grito que me arrepiou completamente, parecia uma coisa de animal, mas era um grito de mulher. Fez-se um silêncio e o grito continuou. Eu comecei a ficar cada vez mais preocupada e de repente não sabia se saía de casa, se ia prestar ajuda, e estou a preparar-me para sair e de repente ouço outro grito
que era uma segunda mulher. Depois juntou-se outra mulher e mais outra. E eram tantos os gritos, e eram tão fortes aqueles gritos e tão assustadores, que eu simplesmente saí, desci por aqui, fui em direção à praça, e quando cheguei lá já estavam 20 mulheres juntas a gritar. Juntaram-se mais 10 e depois mais 10, e eram gritos e gritos e gritos, e elas gritavam todos os gritos que ela tinham guardado na garganta durante toda a sua vida. E gritaram, e gritaram, e gritaram. Foi-se uma hora a gritar juntas. E depois, pouco a pouco, cada uma foi para a sua casa. Eu voltei para a minha, não falámos. Cheguei à minha cozinha, fui-me deitar. Mas a verdade é que já não voltei a ser a mesma.
Chama-se o Jardim dos Amoados, mas nós chamávamos o Jardim dos Namorados. 1970 e tal. Às vezes tínhamos um furo, raramente, não é? E precisávamos de um espaço mais aconchegado. O espaço era um bocadinho as árvores mais fechadas. Sentíamos aqui o cheiro das plantas, o vento a bater nelas, o sol a bater. Era assim bancos vermelhos. E ele deitava-se no meu colo e sabia tão bem aquele momento só para nós. Ainda bem que existia o Jardim dos Namorados. Quero-vos agradecer a todos pela vossa presença aqui. É um momento de veras importante, porque é o lançamento do primeiro grande grão de areia que eu tenho aqui e vou lançar para ali. Para ali. Ali. Além. Estão a ver? Ali. Porque no dia 19.750 do próximo mês vai surgir ali o tão esperado, o tão necessitado metro Moss do Algarve. Não fiquem já a pensar, fiquem descansados, porque eu já tenho os construtores para esta bela obra que vai surgir. Serão os mesmos construtores que fizeram as pirâmides no Egito, do melhor que há. Estejam descansados. E vai surgir, eles vão surgir daquele buraco que vocês podem ver daqui. E eles já me contaram, inclusive, que as linhas deste metro Moss do Algarve vão ter assim uma espécie de molas que vai permitir este metro que passe no Algarve do interior, desde Vila Real de Santo António a Alcotim, passando até Sagres e Odeceixe. E digo-vos mais, todas as viagens vão ser gratuitas para todos os seres vivos, desde o burro, à cabra, à lagarta, às pessoas, às ovelhas, todos não vão pagar nada, aliás, não, fiquem descansados. E vocês agora perguntam-se, como é que este metro Moss do Algarve vai se deslocar? Vai se deslocar a uma alta tecnologia da mais desenvolvida em Portugal. Ultra rápida e não faz mal nenhum ao ambiente. Chama-se corrupção. Eu não vou dizer mais nada porque pode haver aí algum invejoso que depois me rouba a ideia e eu perco os 2 milhões de investimento que eu fiz nas bitcoins. Ainda tenho uma última surpresa para vós, que estão aqui todos e eu só tenho que agradecer. Este metro Moss do Algarve vai ter dentro, não um, mas 2 hospitais. Um para os seres altamente desenvolvidos, todos os animais, e outro para pessoas. E digo-vos mais, todos os tratamentos e todas as consultas vão ser gratuitas, com a mais alta tecnologia. Podem ficar descansados. Mas não precisam de bater palmas. Não precisam de me agradecer. Conseguem ouvir as folhas? A conversarem.
umas com as outras. Elas sabem de onde vêm, elas são as filhas destes ramos e são as netas destas raízes fundas. Elas, quando bate o vento, levam muitos segredos. É só preciso estarmos atentos e ouvir. Elas falam baixinho, mas elas não se calam. Uma dessas histórias que elas contam, eu ouvi no outro dia de uma mulher que vivia nas ruas. Ela um dia decidiu sair de casa, depois de jantar, abrir a porta, ir embora, fez-se despedir. E andava pelas ruas a escrever os nomes que, para não esquecer, escrevia-os na parede, para não se esquecer de quem é que ela era. Ela também tinha muitas histórias, esta senhora. Ela achava que já estava morta, até que um dia a filha encontrou-a na rua, finalmente, depois de muitos anos. E ela percebeu que ainda estava viva. Então voltou para casa, para a gaiola. E foi aí que ela percebeu que ela, afinal, estava doente de ser livre, de amar e de sonhar. Mas ela preferiu estar perto da filha. Agora está assim a apanhar sol, que este sol bom, e a olhar para o mar. Esta há muito tempo foi a casa da Atília. Atília foi uma mulher que chegou aqui ao sul de Portugal, princípios do século XX, 1920, por aí. E chegou sozinha e chegou aqui e caminhava pelas ruas e não conhecia ninguém. Mas era uma mulher que tinha algo muito especial no olhar, tinha um olhar muito triste. E foi conhecida por esse olhar triste. E esse olhar tinha palavras e tinha segredos que ela nunca conseguiu contar a ninguém aqui. Nunca falou também com ninguém. A Tília trabalhava no mercado, ia e vendia no mercado, voltava a casa, ficava sempre muito calada, muito sozinha e cada vez mais foi passando o tempo e a Tília cada vez mais triste, mais calada, mais. As pessoas não sabiam se era que ela não conseguia falar português, não se sabia de onde que ela tinha chegado, sabia-se que ela tinha cruzado um mar e tinha viajado muito. E a Tília, viveu sempre nesta casa e começou a ficar muito mais guardada sobre si mesma, até que ficou totalmente cerrada na casa e começou a pintar as portas e as paredes com esta cor azul, porque aparentemente de onde ela vinha, o azul era um color de proteção. E ela sentia que era o único modo em que ela podia ser protegida. Alguns vizinhos, alguns que tentaram acercar-se a ela, nem todos gostavam das mulheres estrangeiras, conseguiam trazer comida e falar um bocadinho com ela, ou pelo menos acercar-se. Mas foi assim, ficando mais fechada, até que um dia nunca mais ninguém soube nada da Tília. E hoje ainda se pintam estas paredes, estas portas desta cor para lembrar esta história. Sabem, e estas portas, este azul, precisamente este azul destas portas, faz-me lembrar uma imagem que há um tempo vi sobre uma imagem que deve ter sido recolhida de uma altura especial do Mar del Plata, o mar a praia onde Alfonsina Storni, uma escritora argentina, resolveu terminar os seus dias. Essa escritora era poetisa e escreveu um poema chamado Voy a Dormir, que mais tarde veio inspirar uma composição de Ariel Ramírez e Félix Luna, Alfonsina e el Mar.
Vamos ver se eu consigo lembrar-me para trautear um bocadinho de Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia la acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el fondo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, las caracolas. Então, este aqui é outro portal. Este é o portal dos desejos. Então, se tiverem algum pedido, é só respirarem fundo, aguentarem a respiração, até passar para o outro lado. Se não conseguirem aguentar até ao outro lado, podem cantar a meio. Tá bem? Pensem nos vossos desejos com muita convicção e
tenho a certeza que ele vai acontecer.
É noite. Uma mulher grita. Uma mulher desperta. Outra chora. E é bom. Outra canta. Uma ri. Uma acaba de se tornar avó. Outra é mãe e filha. E mais outra é só filha e tem medo. E não sabe se a avó também tem medo. Supõe que sim, É noite. mas Uma mulher não pergunta. grita. Enquanto outra mulher se Uma mulher olha no espelho, desperta. logo antes Outra chora. de sua aldeia ser bombardeada, É bom. ela está só. Outra canta. Outra mulher Uma ri. não está só, Uma acaba mas de se tornar avó. se sente sozinha, mesmo. Outra é mãe e filha. Dizem É mais Está. outra. É só filha. E tem medo. ficando louca. Quer vestir E não se sabe se a avó também tem roupas medo. extravagantes. É Põe que noite. sim, Uma mulher grita. está mas não cansada. pergunta. Uma mulher desperta. Estou cansada. Outra chora. Enquanto outra E é mulher bom. E apesar Outra canta. se olha no Uma espelho, Uma acaba de se tornar avó. logo, mulher, antes da sua aldeia, Outra é mãe e ser filha. bombardeada. mulheres, E arquitetos, mais outra é só filha. de levitar E tem medo. e briga. Outra mulher E não está sabe só. se a avó E lembram mas se sente sozinha. também tem medo. à noite, Mesmo assim, Supõe que sim, uma mulher grita. mas não pergunta. dizem que está ficando louca. Enquanto outra mulher se olha no espelho, Quer vestir roupas extravagantes. logo antes da sua aldeia Uma mulher ser bombardeada. Chora e é bom. está cansada. Outra canta e lembram. Ela está só. Apesar de cansada, Fazer com eles. Outra mulher não está só. Acaba de se tornar avó. Uma mulher desperta. A mãe escreve. Mas sente-se sozinha. Chora e é bom. É só Mesmo Outra assim, canta. lhe perguntam. Uma ri. certa forma, Uma acaba de se dizem que tornar está avó. ficando louca. bombardeada. Quer vestir roupas extravagantes. Outra é mãe e filha. Mulher, como é bom Mais brincar. outra é só filha. baixinho. Uma mulher E pensa A tem mulher está medo. cansada. Uma Não mulher sabe ser avó. que deveria brincar cansada. às vezes. Também tem medo. finalmente E apesar de cansada, sonha. Uma mulher Supõe Enquanto que sim. tem pensamentos Não estranhos. nada. ela está só. uma mulher junto de outras mulheres Não sabe. Enquanto outra mulher adiciona formas de levitar olha no espelho. e brinca. Mas se sente sozinha. E mais, Outra Logo Escrevendo antes apaixona de novo. ser Como é bom brincar. depois de Mas se lhe perguntam muito ela está tempo. só. o que faz, Uma mulher tem Que deveria brincar mais. segredo. Vezes. Está cansada. Mas se sente sozinha. uma mulher reza. Deseja. A mulher tem pensamentos estranhos. Dizem que Ela não mulher sabe bem o que fazer com Tem isso. Consegue finalmente terra nos pés.
esquecer. Quer vestir roupas extravagantes. Podem surgir outras mulheres. Outro lado Uma mulher está cansada. Uma mulher escreve poemas. Estou cansada, Mas me perguntam. de uma paisagem. E lembram. Ainda diz que faz que pareça É mais outra. a lista de compras. Se apaixona de novo. Não vai uma a mulher reza baixinho. Uma mulher Depois de grande. muito tempo. Uma mulher escreve Uma mulher com cega. arquiteta formas de libertar. Tem um segredo. Finalmente esquecidamente. E lembram como é bom brincar. Outra sai. Uma mulher deseja Só do outro lado do mundo. A roupa do outra recorda de uma paisagem de infância. planeja erguer uma mulher inteira. Mais outra se apaixona por uma cidade Outra. estrangeira. E ainda não pode bem o que Mas não. com ele. Se importa. E ainda que pareça assim, Outra não vai pular. se olha. Uma mulher tem um segredo. Com carinho e não Uma mulher pela cabelos da filha. Uma mulher deseja se teletransportar. Poderia fazer infinitamente. Uma mulher Se lhe perguntam o que faz, tem terra nos pés. Sai da casa. faz a lista de Planeja compras. erguer uma floresta inteira. Uma mulher reza. Outra está na beira do precipício. Outra se recorda de uma paisagem. Não vai Uma passar. mulher E ainda que pareça que sim, uma mulher se perde não numa vai cidade rolar. Uma estrangeira. mulher consegue finalmente esquecer. Mas não se importa. Uma mulher trança os cabelos da filha. Do mundo Poderia Outra fazer que olha com carinho. Planeja erguer uma floresta. de uma paisagem de infância. E mais outra sai de outra. casa. Uma mulher Só se Outra está na beira de um precipício. e não pretende voltar. Outra parece uma sim. Outra tem terra nos pés. Não Uma vai pular mulher da primeira vez. perde planeja erguer numa cidade estrangeira. Uma mulher é um segredo. Mas não se importa. Tem um incêndio nas mãos. Uma mulher deseja de eletrificar. Outra olha-se com carinho pela primeira Outra tem vez. terra nos pés. Outra sai de casa. Tem medo de não saber ser. Não Vai pular. E na Só com a vida, roupa do corpo. Vai pensar. E planeia erguer uma floresta inteira. uma mulher tem os olhos da mãe. Outra está na beira de Uma um mulher tem uma precipício. sede monstruosa. Uma Parece que sim, Isso não vai mas não vai passar. pular. Não se importa. Pensa. Uma mulher tem um incêndio nas mãos e não pretende Uma voltar. mulher, os cabelos Outra Pela primeira vez tem medo de não saber ser feliz. e poderia fazê-lo infinitivamente. uma mulher tem os Outra olhos. sai de casa, Pensa que poderia chorar salva a roupa do corpo inteira, Uma mulher mas logo se esquece. se não pretende voltar. não vai passar. Uma mulher se perde. Uma mulher Uma mulher tem olha para as mãos incêndio nas mãos. e vê garras a crescer. Uma cidade estrangeira. Uma mulher Não se vê se uma mulher junto de Não se outras mulheres importa. está em silêncio. Outra se olha com carinho Uma mulher pela primeira vez. Mais outra. mas logo se sonha com outra mulher. Uma mulher tem os olhos da mãe. Outras Uma mulher é uma mulher monstruosa inventa uma lembrança que do não vai passado. passar despercebida. Uma Uma mulher mulher tem um incêndio nas mãos. pendura as roupas no estendal. uma mulher sonha. Uma mulher olha para as mãos num dia Outra de tem sol medo e vê garras a crescer. Perde o ar. Enquanto de não ser feliz. outra ri
E pensa, Uma mulher que poderia chorar de outras mulheres. a vida Uma inteira, carta de amor. mas logo esquece. E mais outra mergulha no mar. Sem nenhuma mulher olha para as mãos, Desaba como desavam prédios, uma mulher, e vê galhos a crescer. feições. Outra relê uma cara. Uma mulher respira fundo. Uma lembrança do passado. Uma mulher junto de Outra perde o ar. outras mulheres está em Outra observa a silêncio. lua diariamente. Uma mulher bebe com outras mulheres Como estava o prego. no Uma bar, mulher sonha com outra mulher, sem nenhuma ocasião enquanto especial. outra reinventa uma lembrança do passado. Uma mulher Uma respira mulher fundo. pendura as roupas no estendal Outra perde o ar. em dia Outra de sol. pinta o rosto. Outra observa a lua. Passa batom. Como desabam prédios. Diariamente. Outra Uma mulher relembra canta. uma mulher, Uma mulher bebe. uma carta de amor. Para suportar. Uma E mulher mais respira outra. fundo. Outra mergulha no mar. Outra gargalha sozinha. Uma mulher, No meio da rua. outra sabe a história. Como desaba Outra caminha várias quilómetros feições. e quilómetros a pé. Uma mulher Com respira coração fundo. a palpitar na sola dos pés. Outra perde o Uma ar. mulher Para suportar. procura palavras e não as encontra. Outra gargalha. Outra observa a lua Dança, Sozinha. diariamente. mulher Rua. escreve Uma mulher a história, com outras de outra mulheres mulher. no mar. Quilómetros. escuta. Quilómetros. É preciso contar uma história. Tem o coração Para nenhuma ocasião especial. na sola dos pés. Outra gargalha Uma mulher mulher procura muda de direção. palavras. Outra Desencontra. pinta Outra o rosto caminha quilómetros e Então quilómetros. e dança. passa o batom. Uma mulher escreve Uma mulher a canta história de outra mulher. pés. para se suportar. Escuta. Uma mulher É preciso procura contar palavras histórias. e não as Outra encontra. gargalha, sozinha Então dança. no meio da rua. Uma mulher escreve a história de Outra outra caminha mulher. quilómetros e quilómetros a pé. Escuta, é preciso Tem o contar uma história. coração a palpitar na sola dos pés. Uma mulher procura palavras e não as encontra. E então dança. Uma mulher escreve a história de outra mulher. E escuta, é preciso contar uma história. Ontem